Bom, pessoal, boa tarde mais uma vez. Eu já iniciei aqui a gravação, então a gente vai dar início à nossa aula, certo? Espero que hoje seja bem proveitosa aí para vocês. E o que vocês me contam? A gente tem dois temas, né, para a gente fechar. Um deles se chama sincronização, PLL. A gente vai começar por eles. E o outro é a teoria PQ, que ainda não falei nada sobre isso, mas os vídeos já estão lá. E eu espero que tenha dado para vocês, pelo menos, ter visto algum dos vídeos. Vamos começar pelo PLL. E aí? O PLL, professor, ainda estou. Só a questão ainda para refinar lá, aquele parte de cálculo, mas de resto tá tranquilo para mim. Certo. Vocês têm alguma dúvida de como é que chega no valor da referência zero para os PLLs que foram mostrados? Como é que eu cheguei nesse valor? Eu chego que a conclusão de que o valor de referência, tá certo? Do PLL, deixa eu colocar aqui disponibilizar aqui a apresentação, porque aí fica melhor. Pronto, aqui eu vou passar bem rápido aqui para chegar no que nós queremos. Que eu coloquei, na verdade, eu coloquei outro vídeo. Deixa eu tirar esse aqui. Coloquei o vídeo da teoria PQ. Colocar o do PLL. Pronto, estou aqui com o PLL na tela. Minha pergunta vocês sabem como que a gente chega à conclusão de que, por exemplo, colocar um PLL aqui tipo D, vou começar com um daqueles que nós exploramos no início, PLL tipo Q, por exemplo. Como é que chegou à conclusão de que esse valor de referência precisa ser zero? Vocês sabem o porquê? Passar tudo. O senhor falou que, tipo, sobre no caso do que é a potência reativa, eu Uhum. tenho mais ou menos como ter uma referência com zero para manter como se fosse rebater qualquer oscilação que venha do loop. Aí, tipo, esse zero como se fosse algo para ser alcançado, tipo, da potência reativa, para se manter constante. Não, eu quero saber, certo, tudo bem, mas eu não lembro de ter falado isso aí do jeito que você falou, não, tá certo? Mas, olha só, eu quero saber se vocês têm dúvida de que valor de referência eu preciso ter para que esse PLL consiga convergir. No caso aqui, a gente chegou a um valor igual a zero, valor de referência, para que ele convirja. Como é que eu cheguei nesse valor? Ah, sobre isso daí, eu pensei que ia ser sempre zero, sempre ser o zero, como esse valor de referência aí. Coincidentemente, Ah, para os PLLs que a gente viu, deu zero, mas pode não ser. sim. Ah, Como chego a ele? Sempre zero, porque eu falei? entendi.
Quanto esse daí eu não sei lhe responder não, professor. E os outros? O Erasmo, o Rodrigo? Professor, também não sei. Certo. Vamos lá. Esse PLL aqui, pessoal, se a gente for fazer o modelo dele, tá certo? O modelo dele, na parte não linear, ele diz respeito. Deixa eu ver se eu coloco aqui a equação. Que aí com a equação fica mais fácil. Não. Pronto. Olha só. Esse PLL, pessoal, ele é o PLL do tipo Q, tá certo? Ele é do tipo Q. Guardem essa equação, ó. Ele depende do seno da diferença entre o ângulo de fase real da rede e o ângulo de fase que o PLL está sintetizando. Tá certo? O θ chapéu. Quando o sistema se estabilizar, eu espero que esses ângulos sejam iguais. Certo? Eu espero que esses ângulos sejam iguais. Mas será se eles vão ser iguais mesmos? Ok? Será se realmente eles serão iguais? Ou o fato do PLL rastrear, não necessariamente o ângulo é igual? Então a gente já viu aqui, por exemplo, lá no exemplo do PLL tipo P, esses ângulos eles não são iguais, existe uma defasagem de 90 graus entre eles. Tá certo? Então, existe essa defasagem de 90 graus entre eles. Ou seja, o ângulo real e o ângulo rastreado pelo PLL, existe uma defasagem de 90 graus. Ele rastreia, só que 90 graus atrasados. Tá certo? Bom, mas vamos lembrar, o PLL tipo P, ele seria tipo raiz de 3 vezes seno de θ. Aliás, desculpa. Menos cosseno de θ menos θ chapéu. Tá certo? Pela própria, se a gente for fazer, o tipo P seria V alfa e alfa linha mais V beta e beta linha. Quando a gente desenvolvesse, a gente ia chegar lá nessa expressão que eu falei. Uma função do cosseno da diferença e não do seno, como é o tipo Q. Tá certo? Bom, quando a gente vai linearizar, lembra que a parte não linear deste PLL, estou falando aqui do tipo Q, se assemelha a um seno, tá certo? O seno da diferença entre o real e o que ele está rastreando. É um seno, a parte não linear. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o diagrama de blocos desse sistema aqui, tá certo? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Pronto. Vocês estão vendo aqui, ó? O diagrama de blocos, ele seria tipo esse aqui, porém aqui seria seno, tá certo? Seria seno do ângulo, ok? E não menos cosseno, seria seno, tá? Seno da diferença. Então, para que eu linearize essa função trigonométrica, que é uma não linearidade, ela tem que passar a ser uma linearidade. Então, eu tenho que substituir esse bloco pela unidade, para que não interfira. Tá certo? Eu tenho que substituir esse bloco pela unidade, por 1. A única maneira disso aqui ser 1, lá para o caso do PLL tipo Q, onde aqui eu tenho um seno da diferença, tá certo? Se esses ângulos eles tiverem uma diferença de 90 graus.
ok? Eu não sei se vocês me fizeram, eu me fiz entender. Então, para linearizar isso aqui, eu preciso de 90 graus lá. Nesse caso aqui, eu precisaria de 0 graus, porque cosseno de 0 dá 1. Então, seria, aqui no caso, desculpa, aqui eu precisaria de π, né? Desculpa, π. Por quê? Porque cosseno de π é menos 1 vezes esse menos que está aqui fora dá 1. Tá certo? Então, eu precisaria... Então, olha só. Se o θ menos θ chapéu é igual a π, então significa dizer que o θ chapéu, ou seja, o ângulo rastreado pelo PLL, para esse caso aqui do PLL tipo D, né, já é outro PLL, mas todos com a mesma estrutura, seria θ menos π. Então, estaria atrasado do ângulo real de 180 graus. Aí a gente já viu que lá no PLL tipo D, aliás, desculpa, tipo P, e no PLL tipo Q, é diferente disso. Lá no PLL tipo P, eu tenho, ao invés de 180 graus, eu tenho 90 graus. Tá certo? E no PLL tipo... Desculpa? Não, pode continuar, professor. Ok? E no PLL tipo Q, eu tenho 0 graus. Tá certo? Porque, como a gente já viu, tá? Então, como é que a gente descobre essas coisas? A gente descobre essas coisas através da linearização desses PLLs, tá? A gente já fez algumas delas aqui. Então, vou voltar lá para o nosso... Isso aqui é só para a gente... Só para mostrar para vocês quais são os diagramas que estão envolvidos para a gente fazer esse tipo de análise. Aqui eu fiz um tipo de análise com esse PLL tipo D. Mas, como a estrutura deles todas são iguais, ou seja, eu comparo uma referência, eu comparo o meu valor rastreado com uma referência, gero um erro, passo por um PI, passo por um integrador, e aí tem a parte não linear. Tá certo? Que eu vou procurar linearizar. Quando eu linearizo, como é que eu vou linearizar essa parte? Eu linearizo justamente através lá eu linearizo justamente através de tornar esse bloco não linear um bloco unitário. E assim ele não interfere. Tá certo? Aí a gente vai ver que bloco, cada um dos PLLs vai ter um bloco não linear diferente dos outros. Por exemplo, o PLL tipo D, o bloco não linear dele é esse. Mas o tipo Q, qual é esse bloco não linear? O tipo P, qual é esse bloco não linear? Aí a gente vai ter que ir lá, apelar para as definições, tá certo? Que a gente já viu anteriormente, tá? Guardem essa figura, pessoal, que a gente vai só... Como a estrutura aqui é a mesma, a gente vai só substituir esse bloco não linear, tanto do tipo P quanto do tipo Q, tá certo? Aí a gente vai descobrir como se relacionam esses ângulos ângulo real da rede elétrica e o ângulo que o PLL rastreou, tá certo? Então, vou fazer o exercício desse com um deles, depois a gente repete com vocês aí com o outro, o que sobrar. Então, vou pegar aqui primeiro, deixa eu pegar aqui... A gente está com PLL tipo P. O PLL tipo P, ele tem essa estrutura, tá certo? Eu ainda não sei por que isso é 0, a gente vai descobrir daqui a pouco. E também eu não sei como é que se comporta o bloco não linear dele, tá certo? Então, olha só como é que a gente vai fazer. Eu vou tentar deduzir aqui para vocês, tá certo? Vou tentar deduzir aqui para vocês. Deixa eu ligar aqui rapidinho a minha mesa. E aí eu vou tentar deduzir aqui com vocês os dois, para que vocês tenham essa dinâmica e saibam como que se comportam esses dois elementos, tá? Elementos de não linearidade, tanto para o PLL tipo P quanto para o PLL tipo Q. Okay? Então,
Para isso, eu vou pegar essa estrutura aqui e tirar daqui, tá certo? Inicialmente, porque eu preciso colocar um outro aplicativo. Eu vou, momentaneamente, pessoal, inibir essa tela. Eu preciso colocar um outro aplicativo para que vocês acompanhem lá o raciocínio que eu vou fazer, tá certo? Só um segundinho. Se eu soubesse que a aula ia evoluir assim, aí eu já teria deixado aberto. Mas não tem problema não, a gente não perde muito tempo não. Acho que vale a pena para que vocês... Pronto, deixa eu pegar esse aqui. Para que vocês já descubram como é que... Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu ver como é que a gente faz para... Deixa eu ver se eu consigo aqui já... Tá com tempo que eu não utilizo essa mesa. Aí pode ser que a minha letra não saia tão boa, mas eu vou tentar caprichar aqui da melhor forma possível. Vamos lá. Deixa eu tentar aqui. Eu vou agora... Vou agora... Pronto, agora vocês conseguem ver o que a minha tela, né? Vocês estão conseguindo Sim. ver? Ótimo. Sim. Então, pronto, eu vou tentar fazer aqui da melhor forma possível, pessoal, para todo mundo acompanhar. Olha só. Então, o PLL, eu vou começar com o tipo P. O exercício é igual. O que a gente fizer para um, vale para outro, tá certo? Se der tempo, a gente faz para os dois para essa dúvida acabar. Mas vamos... porque a gente fazendo esse exercício, a gente já mata dois coelhos com a cajadada só. Primeiro, a gente descobre a relação entre os ângulos rastreado pelo PLL, teta chapéu, e o ângulo real, teta. Segundo, a gente descobre qual o valor que eu devo atribuir à referência, para qualquer um deles. Então, qualquer um desses PLLs. Então, eles todos têm a mesma característica, vai ficar fácil para vocês. Olha só. Então, vou fazer aqui. Ó. Primeiro, eu vou dizer que o P é igual. V alfa e alfa. Eita, mas minha letra tá ruim. Não pensei que tivesse tão ruim assim, não. Mais V beta e beta, tá? Fazer assim, unitário, todo mundo PU, para a gente não ter problema com amplitude e tal, disso aqui, porque também nem depende da amplitude. É um sistema em loop, então a amplitude não vai fazer diferença nenhuma, porque o sistema vai rastrear. A única diferença que faz a amplitude é se vai rastrear mais rápido ou mais lentamente, mas daí você pode acertar nos controladores. Então, faz pouca diferença. A gente já viu lá pela transformada de Clark que tudo que é alfa se assemelha a seno e tudo que é beta a menos cosseno, tá certo? Então, olha só, eu vou dizer, o V alfa, aí eu vou dizer assim, olha só, como a gente está trabalhando com o PLL, esses linha significa dizer que são variáveis auxiliares, só que o I alfa linha se assemelha com a corrente no eixo alfa, e beta linha se assemelha com a corrente no eixo beta, e o P' se assemelha com a potência real, certo? Mas são variáveis auxiliares. A única coisa que tem de real aqui, que é realmente lido da rede, são as tensões em ABC que são convertidas para alfa beta, só isso. São as únicas informações que a gente oferece para o PLL. Muito bem. Então, olha só, eu vou fazer aqui mais uma vez, olha, P' e... Desculpa, eu vou com... melhorar aqui para não ficar muito ruim a minha letra. Tá aqui
aqui melhor. P' vai ser igual. Tudo que for real, ligado à variável real, ou seja, a tensão, eu vou chamar, vai fazer referência à função trigonométrica com θ. Tudo que for linha, ou seja, variáveis internas do PLL, eu vou fazer referência à função trigonométrica com θ chapéu, tá certo? Então, olha só. P' vai ser seno. Opa, eita, o negócio tá ruim. De θ vezes seno de θ chapéu. Ok? Mais V beta menos cosseno de θ menos cosseno de θ chapéu. Menos com menos vai ficar mais, então nem preciso me preocupar com esses sinais. Tá certo? Então, vai ficar dando continuidade. Seno de θ seno de θ chapéu mais cosseno de θ cosseno de θ chapéu. Até aí, tudo bem, pessoal? Tá sim, professor. Tudo bem. Pronto. Então, seno... que função trigonométrica poderia assemelhar isso aí, pessoal? Função cosseno, né? Θ menos θ chapéu. Vocês concordam com isso? Não? Concordo. Se eu fizer o cosseno de θ menos θ chapéu, eu tenho aquilo lá. Tem uma expressão de cima. Tem ou não tenho? Sim. Tem sim. Beleza. Muito bem. Perfeito. Agora tem o seguinte. Quando a gente linearizar essa função, tá certo? Quando a gente linearizar essa função, você pode linearizar usando, você pode usar o delta, você pode usar o d, o dp' com relação à variável que você quer linearizar, tá certo? Então a gente vai linearizar essa função aqui e ela deixa eu só ver aqui. Eu vou tentar subir isso aqui, só pra, pronto. Acertei aqui. Só para a gente não faltar aqui espaço para a gente, senão vou me enganchar todo. Eu vou linearizar essa função, tá certo, pessoal? Essa função é P', tá? Quando eu linearizar, eu vou tomar a derivada de primeira ordem dela, tá certo? Vou linearizar, ou seja, eu vou pegar a derivada primeira dela, tá certo? Em relação a um ponto. Se eu faço a derivada primeira, né? Seno, a derivada do seno é o cosseno é menos o seno. Tá certo? Seno, cosseno e cosseno é menos o seno. Então, vamos lá. Então, eu vou derivar isso aqui, tá? Opa. Vou derivar isso com relação a isso. Então, quando eu fizer, aqui eu vou ficar menos o seno. Eita, o negócio tá ruim. Pronto. Mais ou menos, né?
Aí vou derivar o que está dentro, que dá menos 1. Né? Em relação ao teto chapéu, então, olha só, ficou aqui o seno. Tá? Ficou mais seno. Concorda com isso, pessoal? Correto. Só não escutei a parte do menos 1 que o senhor falou, professor. É porque cortou um pouco. Não, é Você porque falou eu menos estou 1? derivando com relação ao teto chapéu. Sim. Eu derivo a função depois do argumento. Ah, Daí sim. a função seno deu menos o cosseno deu menos seno e o argumento aqui é derivada disso aqui que está dentro, ó, com relação ao teto chapéu dá menos 1. Então, menos com menos ficou mais. Certo. Pronto. Agora vocês se lembram lá daquele eu não vou passar lá para apresentação, porque senão eu vou me embananar todo, porque eu já estou com isso aqui aberto, tá certo? Eu quero fazer aqui mesmo o diagrama de blocos, aquele, tá? O dito diagrama de blocos. Deixa eu pegar aqui uma cor diferente. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só. Eu vou pegar o diagrama de blocos linearizado lá da minha funçãozinha. Minha função não, meu PLL. Vou botar aqui, ó, mais, menos, aqui assim. Aqui é o meu PLL tipo P, então eu vou botar assim, P estrela. Eu não sei ainda quanto é que vale esse P estrela, viu, pessoal? Isso aqui a gente vai ver daqui a pouquinho, mas eu já sei que o meu PLL é isso aqui. Eu vou utilizar um controlador PI, aqui o bicho, certo? Vou tentar melhorar isso aqui para não ficar tão bizarro, né? E esse meu controlador sempre vai ter que ter aqui, utilizando um PI, e dadas essas características, um integrador. Aí agora eu vou colocar aqui a parte não linear do meu PLL, que é a parte não linear dele. Eu vou até colocar com uma cor aqui diferente, certo? É isso aqui, olha. Então eu vou pegar aqui, ó. Tá? Opa. Tá. Se eu quisesse colocar aqui, para ficar bem rigoroso, eu podia botar aqui delta P, tá certo, pessoal? Em todo mundo aqui, só para dizer que era um diagrama de blocos e um sistema linearizado, mas eu vou deixar por menos isso aí. Isso aqui, pessoal, apareceu, ó, seno de θ menos θ chapéu. De forma que, para que isso aqui seja unitário, é necessário que θ menos θ chapéu seja igual a π sobre 2. Vocês concordam com isso? Da onde? Deixa eu ver se eu consigo. Vou colocar aqui. Deixa eu ver. Fazer assim, ó. Vou fazer assim. Deixa eu ver se eu consigo selecionar isso. Para que eu possa jogar aqui para cima. Certo? Para cima um pouquinho, tá ótimo assim. Vou tirar isso aqui. Tá? Muito bem. Professor, Oi. o professor vai ter algum trabalho para ajudar na nota passada ou Não, nota passada já foi. Trabalho já teve. Tiveram dois, né? A prova valeu 0 a 8 e um trabalho valeu meu ponto e o outro valeu 1,5. Então, olha só.
eu vou chegar à conclusão de que o θ rastreado pela rede não, desculpa, o θ da rede é o real. O θ rastreado pelo PLL, ele é o θ real com mais π sobre 2. Tá certo? Então, quando esse PLL tipo P, rastrear o PLL da rede, tá certo, pessoal? Quando esse PLL rastrear o PLL da rede, ou melhor, quando esse PLL estabilizar, quando esse PLL sincronizar com a rede elétrica, então o θ, o ângulo de fase rastreado pelo PLL está 90 graus atrasados com relação ao PLL, ao ângulo de fase real. Se eu estiver trabalhando no sistema de controle e estiver usando esse PLL, aí eu rastreei o θ, não é? Através dele. Aliás, eu rastrei o θ chapéu, ó. Eu vou ter isso aqui. O meu sistema vai me dar isso aqui. Só que eu vou ter que acrescentar, para eu saber o real, π sobre 2. Para poder eu ter, de fato, o ângulo real da rede elétrica. Certo? Então, eu tenho que ter isso em mente. Tá? E outra coisa importante, olha só. Se eu já sei que existe uma defasagem entre o ângulo que o PLL rastreia, esse aqui, e o ângulo real, o θ, e essa defasagem é fixa, igual a π sobre 2, esse PLL vai sincronizar. Só que o ângulo que ele vai me fornecer não é exatamente o ângulo da rede, é o ângulo da rede atrasado de 90 graus. Então, para eu descobrir o ângulo da rede, eu tenho que acrescentar o ângulo que o PLL vai me fornecer, 90 graus. Ótimo. Agora, o mais importante, olha só. Quando rastrear, eu sei que essa diferença será igual a π sobre 2. Tá certo? Então, quando rastrear, ou para que o PLL consiga rastrear, é necessário que esse valor de referência seja 0. Por que 0? Porque quando eu colocar θ menos θ chapéu igual a π sobre 2 aqui dentro, cosseno de π sobre 2 é 0, cosseno de 90 é 0. Então, é assim que a gente descobre a diferença ou a relação entre o θ rastreado pelo PLL e o θ real e o ângulo e o valor de referência daquele PLL. Vocês entenderam aí? Não, professor. Eu ainda não consegui entender muito bem, não. Porque, assim, eu estou na parte de entender assim. Ele pega e rastreia um ângulo de fase, certo? Certo. Aí, a partir, eu... Não sei explicar, não. Só no caso, tipo, eu tenho um ângulo θ e o ângulo que vai ser rastreado. Quando esses dois se igualarem, caso, então, mesmo com a defasagem, vai dar igual ao seno de 0. É por isso que o valor de referência fica igual a 0. Não, vai dar igual a seno de 0, não. Vai dar igual a cosseno de 0. Cosseno de π sobre 2, né? Que é igual a 0. Isso, cosseno de π sobre 2. 2. Que dá igual a 0. Exato. Vai ser exatamente isso aqui, ó. Entendi. Vai ser exatamente igual a isso aqui, ó. Que eu tenho um valor de θ e o valor que é rastreado. Aí quando ele rastrear, quando o sistema conseguir rastrear, a diferença entre o ângulo real e o ângulo que foi rastreado pelo PLL vai ser fixa, igual a 90 graus. Certo. Aí e o modelo desse PLL é isso aqui, não é isso? Modelo real, sem ser o linearizado, real. Tá? Então, quando ele conseguir rastrear, então significa dizer que eu vou ter cosseno de π sobre 2, que vai dar igual a 0. Então, para ele rastrear, é necessário que eu sete esse valorzinho aqui, ó, em 0.
Ok? Se eu não setar em 0, ele não consegue rastrear. Do mesmo Professor, jeito... Oi. pode falar, depois eu falo. Não, eu vou estender a minha fala. Pode falar. Professor, eu só não entendi muito bem o início do equacionamento que o senhor falou. Para variáveis no eixo alfa, transforma em seno, em beta, cosseno. Então, não entendi bem isso. No início do equacionamento, o senhor escreve, né? A potência é... Como é que é, o Erasmo? Fale novamente, por favor. Cortou aqui um bocado. O senhor pode subir? Pronto. Essa primeira linha eu entendi. Aí, a passagem da primeira para a segunda linha eu não entendi muito bem. Você poderia explicar? Porque o senhor falou assim, V alfa, os que tiverem em relação a alfa, você substitui por seno, e os que tiverem em relação a beta, substitui por cosseno. Mas de onde vem isso? Mas, eu acho que está faltando um pouco de estudo aí nesse caso, Erasmo, das transformadas de Clark, porque já ficou para trás isso aí. Ó, eu vou explicar. Mas isso aí está um pouco de defasagem no teu estudo, tá certo? Tá ok. Vamos lá. Quando você converte de ABC para alfa beta, o que você vai ter? Vou fazer alfa azul e beta vermelho. Quaisquer variáveis, ou uma corrente, um fluxo magnético, uma tensão. Vamos dizer tensão, V. V alfa vai ser isso aqui. E V beta será isso aqui. Mal desenhado, mas eu acho que dá para entender. De forma que a diferença entre eles vai ser sempre 90 graus. Tá certo? Deixa eu ver, tentar fazer uma coisa melhorzinha aqui. Ficou muito ruim. Então, isso aqui é uma função seno. Ou θ, ou ômega t. Isso é uma função menos cosseno. Ok? Entendeu, Erasmo? Certo, entendi. Pois é, mas isso aí ela não tem nada a ver com... Isso aqui é da transformada de Clark. Certo, eu vou dar uma olhada, professor. Vou revisar essa parte. Revise para que você não tenha dúvida quanto a isso, porque isso é muito básico, tá certo? Tá Então, certo. pessoal, isso aqui é lá da transformada de Clark, né? Essa dúvida aí do Erasmo. Então, assim, tudo que for associado a seno, a alfa, é seno. Tudo que for associado a beta é menos cosseno, tá certo? Isso, claro, se eu tenho o sistema trifásico em fase, balanceado, livre de distorção e desbalanço. Sistema balanceado, livre de distorção, tá certo? Ou seja, se eu tenho somente a sequência positiva da variável fundamental. Se eu tenho somente fundamental, então eu associo sempre o alfa a um seno e o beta a um menos cosseno. Está atrasado o beta 90 graus com relação às variáveis de alfa, tá? Claro que se eu tiver outras
harmônicas, então vai se refletir também nessas formas de ondas aqui que vocês estão vendo, e aí vão ter distorções associadas a essas formas de ondas, tá? Mas eu estou falando no caso onde eu só tenho fundamental, tá certo? Portanto, eu só vou ter sequência positiva. Oi. No caso do Q, do tipo Q, seria um seno no caso do cosseno, né? E o teta e o teto chapéu são iguais, né? Para a gente tirar quaisquer dúvidas, aí eu vou fazer também aqui o tipo Q, tá certo? Aí vai aparecer o D já está feito lá, o tipo D, tá certo? Ele já está feito lá na própria apresentação, mas vamos fazer isso aqui para a gente eliminar quaisquer dúvidas. Então, vou fazer a mesmíssima coisa, tá? Só que agora o PLL tipo Q, vocês vão observar que o PLL tipo Q, ele não vai ter defasagem, tá certo? Deixa eu ver. Vou ter V beta. Pronto. Então, por definição, a gente vai ter essa equação aqui. Eu vou colocar o linha onde não tem a ver com tem a ver com variáveis auxiliares do PLL, tá certo? Então, a única variável que é fornecida aqui para o PLL, na verdade, V alfa e V beta, eu forneço VA, VB e VC, e através de transformada de Clark, eu já eu converto para alfa e beta. Então, mais uma vez, esse camarada aqui está associado ao seno. Certo. Ok? Aliás, eu não vou nem colocar assim, para não ficar tá assim. Eu vou colocar aqui. Então, alfa, tudo que for alfa está associado ao seno. Tudo que for beta estará associado ao cosseno. Tá? Tudo que for alfa seno, tudo que for beta cosseno. Vou começar por aí, tá? E aí vou seguindo. Então, o meu Q será menos cosseno teta, não é teta chapéu, porque está associado à tensão, e a tensão é retirada da rede. O que for estiver referido à linha, a variável linha, né, variáveis auxiliares internas ao PLL, eu associo a teta chapéu. Então, seno de teta chapéu menos V alfa ou seno de teta, e aqui menos cosseno de teta chapéu. Tá? Esse menos aqui com esse outro menos de dentro do parênteses vai ficar mais, e a gente vai chegar a esse resultado. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo.
seno de θ, que é esse camarada aqui. Vou colocar o positivo primeiro, tá certo? Cosseno de θ chapéu. Menos seno de θ chapéu, cosseno de θ. Então, isso aqui ficou associado a seno de θ menos θ chapéu, concorda? Sim. Sim. Opa. Muito bem. Quando eu linearizar, portanto, posso usar aqui o delta, tá certo, pessoal? Muita gente que utiliza. Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Tudo bem. Então, aqui eu vou ficar com seno é o cosseno. Eu acho que eu acabei colocando aqui a equação. Só eu vou trocar aqui, porque eu acho que eu acabei invertendo aqui a equação. Aqui está menos Q, não está um Q, não. Aqui é V alfa e beta menos V beta e alfa. Deixa eu só revisar aqui, porque senão vai dar com sinal trocado. É justamente isso, certo? Só aqui ficou ruim porque vai ficar uma complicação. Deixa eu ver se eu consigo puxar isso. Eu acho que vai. Fazer assim que é melhor. Eu vou fazer dessa forma, Bebeto. Acabei trocando tudo aqui. V alfa e beta, V beta e alfa. Tá. Aí aqui ficou seno, pois é. Ficou seno de θ, cosseno, menos cosseno de θ chapéu, certo? E aqui seno de cosseno. Eu vou inverter também os
vou inverter aqui também, pessoal, os... Opa. Tá. As posições, só para que não cause dúvida na hora que vocês forem estudar. Mais para cá, porque senão vai ficar uma complicação só. Só acertar isso aqui. Aí eu reviso com vocês, ver se não tem, para ver se não tem nada de errado. Vou colocar. Ok, então ficou o V alfa associado ao seno de θ e beta linha menos cosseno de θ chapéu menos V beta associada a menos cosseno de θ e alfa linha associada a seno de θ chapéu. Tá certo. Aqui tá certo. Aqui ficou positivo, né? Só que ficou tá certo. Aí aqui eu vou ter que trocar. Opa. Coisa chata. Então aqui vai ficar o seno de θ chapéu, tá certo? Esse daqui, ó, ficou positivo, vem aqui para frente, menos, e aqui ficou cosseno de θ. Muito bem. Aqui vai... Pronto. Então, agora ficou o seno de θ chapéu menos θ, né? Como tinha... Inverteu tudo lá, aqui também inverteu. Eu vou tirar isso aqui, vai causar complicação. Então, ficou... Pronto. E aqui ficou... assim. Eu vou apagar esse outro aqui. Pronto. Bom, de tal forma que o que nós temos aqui, né? O que nós temos aqui é a parte não linear, né? Trigonométrica desse cosseno, depois dele linearizado, associado a um cosseno de θ menos θ chapéu. Certo? Associado a cosseno de θ menos θ chapéu. Muito bem. Então agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou redesenhar aquele diagrama de blocos, né? Do jeito que a gente fez lá atrás, da outra vez. E vou dizer que, olha, o meu PLL tipo Q, tá certo? Ele é de tal sorte que eu vou ter aqui um valor de referência. Eu vou ter aqui, vou comparar com o valor que ele está sintetizando. Aqui eu tenho um PI e esse PI ele também está alimentando o integrador e aqui eu terei a parte que eu também vou desenhar de uma outra cor, a parte
não linear desse diagrama de blocos aqui do meu PLL, tá? Aqui é o Q. Tá aqui para cá. Aqui também. Pronto, muito bem. E essa parte de dentro aqui é o que a gente associou lá, o cosseno de θ chapéu menos θ. De tal forma, pessoal, que para que eu tenha isso aqui igual a unidade, certo? Aí sim eu vou ter que... Eu vou precisar que este camarada aqui, certo? Precisar que esse camarada seja de tal sorte, né, que θ chapéu menos θ seja zero, ou, em outras palavras, θ chapéu é igual ao próprio θ. Então, esse PLL, quando ele rastreia, tá? Esse PLL, quando ele rastreia, naturalmente, ele já converge para o próprio ângulo de fase, o ângulo real. Aí eu não tenho que fazer acerto nenhum, tá certo? E por consequência disso, né, por ele rastrear para o próprio ângulo real, ou seja, a diferença entre os ângulos é nula, aí esse camarada, ó, quando eu substituir aqui, para que ele consiga rastrear, né, isso aqui é preciso ser zero, e isso implica que o meu Q de referência, ou seja, o Q que eu preciso acertar, informar para ele, precisa ser nulo para que ele consiga rastrear. Então, coincidentemente, os valores de referência dos PLLs P e Q, eles são iguais a zero. Tá? Porém, eles trabalham de formas distintas. A dinâmica é muito parecida, as funções, função trigonométrica, o outro também, só que um associado a seno, o outro a menos cosseno, tá certo? Uma seno e outra cosseno, tá certo? Consegue rastrear plenamente o ângulo da rede elétrica, igualzinho o PLL tipo Q, enquanto que o PLL tipo P, ele sincroniza, mas ele não rastreia exatamente o ângulo da rede, ele rastreia o ângulo da rede menos uma defasagem de 90 graus. O ângulo que ele rastreia está atrasado 90 graus com relação ao ângulo real. Isso é o PLL tipo P. O tipo Q não. É por isso que o tipo Q ele é mais utilizado. Ele é tão didático quanto o outro, porém eu não preciso fazer nenhum ajuste quando eu for informar isso para o meu sistema de controle. Tá certo? Foi entendido isso aí, pessoal? Sim. Sim, professor. Beleza. Bom, então, vai ficar como dever de casa, pessoal, vocês finalizarem Professor, essa... Oi. só uma dúvida. Porque o senhor falou, tipo, existe algumas situações em que o Q ou o P podem ser diferentes de zero. Quais poderiam ser? Tipo assim, poderia ser diferente. Se para você rastrear, ele vai precisar que seja esse valor. Certo. Tá certo? Nesse modelo, né, que a gente calculou agora, né? Ou nesse modelo que a gente está trabalhando. É porque mais cedo o senhor falou, disse que esse valor pode ser, em alguma situação, diferente de zero. Aí fiquei agora, tipo, na dúvida. Hoje eu falei? Foi. Não, acho que não. Acho que você se enganou. Tá certo, professor. Depois você dá uma olhada no vídeo, aí você me aponta. Sim. Certo? Tranquilo, professor. Vai ficar gravado. Então, assim, os valores, dessa maneira, pessoal, que eu mostrei para vocês, vocês conseguem descobrir a relação entre o θ chapéu e o θ, tá certo? O real, rastreado pelo PLL, ou sintetizado pelo PLL, o real, e consegue também descobrir o valor de referência para que esse PLL consiga rastrear, consiga sincronizar com a rede elétrica, tá certo? Então, seria
esse o caminho, tá? Seria esse o caminho. Claro que outros PLLs, aí você vai ter que descobrir outros caminhos, vai ter que fazer modelagem, mas o caminho sempre é esse. Modelagem, você vai chegar provavelmente a uma função trigonométrica, aí você lineariza essa função trigonométrica e iguala a unidade para saber que valor é que você precisa, né? Então, uma vez feito isso, aí você consegue desvendar esses mistérios todos. Tá certo? Ok, professor. Beleza. Agora, pessoal, a gente tem que... Deixa eu só desabilitar aqui esse... O próximo tema, pessoal, que vocês vão... Próximo tema que vocês vão precisar estudar é justamente a teoria PQ, né? Essa teoria é uma teoria muito importante, tá certo? Ela é uma teoria nova, ela é de 1983, tá? Mas ela é uma teoria bem genérica, bem importante para que vocês tenham noções de por que acontecem alguns fenômenos no sistema elétrico, principalmente quando você tem variáveis do sistema, como correntes associadas ao sistema e tensões muito distorcidas, tá? A teoria convencional de potências, ela é uma boa teoria, mas ela é uma teoria limitada. Então, quando você tem distorções importantes, né, desbalanços importantes, ela começa a falhar. Aí você começa a ficar sem saber explicar os porquês. Tá certo? Para ilustrar isso, eu já vou começar aqui com vocês com um exemplo bem clássico, onde envolve eletrônica de potência. Quando envolve eletrônica de potência, pessoal, aí as coisas começam a apresentar distorções, tá certo? Porque a própria eletrônica de potência, ela causa distorção no sistema, né? Devido à possibilidade de injeção de harmônicos de frequências mais baixas para harmônicos de frequências mais altas. Mas olha um caso emblemático aqui, tá? Isso aí para que vocês comecem a pensar. Eu não vou ministrar aula sobre isso porque eu quero forçar que vocês vejam os vídeos e tragam as dúvidas para a gente tirar. Mas, assim, eu quero discutir algumas coisas com vocês no sentido de vocês ficarem mais proativos, que vocês estão um tanto não proativos, tá certo? Porque, por exemplo, se eu não provoco a dúvida de hoje, a gente ia encerrar a aula, vocês iam voltar com a mesma dúvida, porque eu acho que vocês não chegaram na teoria nem a ponto de criar dúvida, então não deixe as coisas ficarem complicadas, pessoal. Vocês vão precisar dessas teorias aqui. Os orientadores de vocês pediram para vocês fazerem essa disciplina, não foi à toa, tá certo? Então, vocês vão precisar dessas definições, dessas teorias que são apresentadas aqui, tá? Então, algo para aguçar aí a curiosidade de vocês. Vocês estão vendo esse circuito aqui? Ele é um circuito conhecido como dimmer, tá? Se eu ponho... Aqui tem uma resistência, mas vocês podem, de repente, colocar aqui uma lâmpada incandescente. Lâmpada incandescente não é mais nem comercializada, mas a gente ainda encontra por aí. Imagine que vocês coloquem uma lâmpada incandescente aqui para simular essa resistência. E, de acordo com o disparo nesses dois tiristores aqui, tiristor que conduz no semiciclo positivo e o tiristor que conduz no semiciclo negativo, certo? Esse de baixo, T1 e T2. De acordo com o controle dos gatilhos desses tiristores, vocês podem controlar
a potência nessa lâmpada. Então, ela vai ficar com uma iluminância maior ou menor de acordo com o ângulo de disparo desses tiristores. Até aí, tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor. Vocês Sim, já sim. sistema? Acho que todo mundo conhece, né? Acho que isso daí não é novidade para ninguém, né? Eu assisti o vídeo, professor. Aí o que acontece? Olha só. O que acontece? Se você aumenta o ângulo de disparo, tá certo? Se você aumenta o ângulo de disparo, e esse tiristor é polarizado diretamente, ou seja, a tensão anôdo cátodo é positiva, se você dispara esse tiristor, ele vai conduzir. Então a corrente flui nesse sentido aqui. Só que somente uma parte recortada dessa corrente, não é mais a corrente senoidal toda. No semiciclo negativo, a mesma coisa, uma parte recortada. Então, digamos que você tem essa corrente recortada, como isso aqui. Na sala de aula é bom porque eu passo um pincel aqui de outra cor, aí vocês distinguem melhor essas formas de ondas. Mas aqui, ainda não sobrou tempo para eu fazer isso nesse desenho, mas tudo bem. Então, você tem a corrente real aqui, ó, que está fluindo, circulando nesse circuito. Você tem a forma de onda de tensão, essa daqui mais fininha. E você tem a componente fundamental da tensão, essa daqui, ó, que está até defasada da tensão, da tensão de alimentação, a fundamental da tensão. Que é um sistema monofásico, tá certo? Vocês estão vendo que a fundamental da tensão e a fundamental da corrente, elas estão defasadas? Pelo ângulo φ. Pelo ângulo φ? Quando você tem fundamental da tensão e fundamental da corrente defasadas, o que isso significa, pessoal, em termos de fator de potência, potência reativa? Fator de potência menor que 1 e está fluindo potência reativa. Mas da onde essa potência reativa está fluindo se aqui eu só tenho um resistor? Então, vocês estão percebendo que quando você tem harmônicos presentes no sistema, distorções importantes, desbalanços, a teoria convencional de potências ela começa a não responder às perguntas? Porque, segundo a teoria convencional de potências, né, aparentemente, só existe potência reativa onde existe acumulador de energia, onde existe indutor e ou capacitor. Mas aqui a gente não tem nenhum dos dois. A gente tem semicondutores e resistores. Eu fiz questão de botar um resistor aqui, podia ter botado uma lâmpada, mas você pode dizer, não, a lâmpada tem característica indutiva, não sei o que. Tem um resistor puro. Tá certo? Então, como é que pode estar surgindo potência reativa nesse circuito se eu não tenho acumuladores, se eu não tenho capacitor nem indutor? Tá certo? Então, para responder esse tipo de pergunta, esse tipo de indagação, né, somente quando se tem correntes e tensões mais genéricas. O que são tensões e correntes mais genéricas? São aquelas que elas podem ter quaisquer formulações possíveis. Ou seja, ela pode ter distorção, pode ter desbalanço forte, tá? Então, quando você tem correntes e tensões mais genéricas, você precisa de uma teoria mais completa. Tá? É por isso que a gente vai estudar a teoria PQ. Ok, moçada? Então, assim, eu deixei isso aqui como um aperitivo para que vocês caiam agora nos vídeos sobre teoria PQ e na próxima semana a gente possa conversar mais detalhadamente sobre essa teoria que alguns de vocês vão ver pela primeira vez. Tá certo? Professor, vai ser na terça ou na quinta? Terça, provavelmente, porque eu estou deixando para
A gente combinou da outra vez? Não. A gente teve aula na terça. Não, quinta está muito em cima. Vamos para outra terça. Na outra terça vocês não tinham feito dever de casa ainda? Entendeu? Então, é preciso que a gente... Parece que estou guiando um bocado de aluno de jardim de infância aqui. Tem que pegar nas mãos de vocês e a gente vai ter aula na terça e vai ter aula na quinta. Tá certo? Para poder a gente colocar um pouco mais de cobrança em vocês e ver se vocês respondem, porque vocês não estão respondendo direito, não. Tá? Isso aqui é o que eu lembrei na aula passada. Isso aqui a gente está no ciclo básico. Daqui a pouco a gente vai para as aplicações. A gente não começou as aplicações ainda. Ok? Bom, então eu vou deixar isso aqui para vocês como dever de casa. Primeiro vocês pensarem nisso aqui, mas não vamos pensar nisso aqui que eu propus agora, não. Vamos primeiro investigar a teoria. Tem muito material sobre teoria PQ. O Teams eu já recheei, vocês estão cheios de material. Tem os vídeos. Não estudem só pelos vídeos. E aí, na terça-feira, a gente conversa sobre a teoria PQ. Ok, professor. Viu? Beleza, professor. Ok, professor. Então, Beleza. pessoal, bom final de semana aí para vocês. A gente vai encerrar por aqui. Tá certo? A nossa aula de hoje. Eu vou deixar esse vídeo gravado aí para vocês. Vocês deem uma olhada, uma boa olhada. Tá? Eu vou fazer uma chamada a vocês. Eu fiquei sabendo só essa semana, eu não sabia. Mas quem gostar de ficção científica, a gente tem um escritor aqui na nossa turma, entendeu? O Ciarline aí, que está lançando... O livro dele ainda está na pré-estreia, né? Só vai sair 31 Rapaz, professor, obrigado, viu? Inclusive, para minha surpresa, né? Hoje eu recebi um relatório da School, né? Que é a minha editora, e eu já vendi 86 livros da pré-estreia. Foi a apresentação. Aí, rapaz. Aí, agora, conferir. Se nada der certo, né? Aí dá para usar o livro para forrar gaiola de passarinho, limpar vidro, tá entendendo? Não, vai ser bom, vai ser bacana aí, fugir um pouco aí do lugar comum da gente, né? Mas eu achei bacana isso aí, Ciarline. É bom, para se divertir. Obrigado, viu? Falou, moçada. Então a gente vai conversando aí, na terça a gente se encontra novamente. Valeu, Ok, professor. Um professor. abraço. Boa semana toda. Até terça, pessoal. Bom final.